Você é participante de um fundo de pensão, mas não está muito satisfeito, tem dúvidas, quer reclamar? Para quem? Para quem você vai reclamar? Você vai reclamar para o ouvidor, você vai reclamar para a Previc. A Previc é o xerife desse mercado. Opa, Mara, xerife não, é o órgão regulador. A gente vai conversar com a Nádia. A Nádia, ela é ouvidora da Previc e vai explicar para a gente o que é uma ouvidoria, como usar e quais são as boas práticas. César, roda a vinheta para a gente para começar essa conversa. Nádia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar falando sobre isso. A Previc não é xerife, não, né? Não, a Previc não é xerife. A Previc é o órgão regulador do sistema. E essa palavra xerife a gente está rechaçando. A gente prefere ter essa empatia do sistema, né, de estar próximo do sistema, mas não com essa visão de xerife, de delegados. Não é isso que a gente pretende, não. A gente é parceiro do sistema. Nádia, eu queria que você falasse um pouco do que é a ouvidoria e a importância dela, e a gente depois seguisse sobre as boas práticas. As boas práticas para as fundações, que tem que ter uma ouvidoria, e como o participante usa a ouvidoria como um aliado nesse acompanhamento do seu investimento. Perfeito, Mara. A ouvidoria hoje é muito além do que uma unidade para captação de manifestação de participante. É isso também. Mas a gente faz um trabalho muito qualificado de captação dessas demandas e utilização dessas demandas para melhorias de processos, procedimentos, retroalimentação da governança com elementos para que a gente possa melhorar o sistema, a entidade. E isso traz para o sistema fomento. Então, se a gente trabalha essas manifestações com respeito e com aquela atenção necessária, tendo a visão de que essa manifestação pode nos trazer elementos para melhoria do sistema, esse é o papel que a ouvidoria hoje faz. As ouvidorias e os seus ouvidores vêm num crescente do sistema, tanto no governo federal, que a gente é vinculado ao governo federal para as ouvidorias públicas, né? Ouvidoria Geral da União nos dá diretrizes e a gente, com essas diretrizes, também tem dado elementos para as ouvidorias do sistema. Então, é isso que a gente pretende, né? Que essas manifestações que a gente recebe, a gente utilize para fomento, para a melhoria do sistema como um todo. Qual é a maior demanda hoje que você tem? A ouvidoria hoje, quais são as maiores demandas que você tem? Se você puder me dar assim, as top 3. Isso, nós temos as questões de contribuições extraordinárias, né, de déficits, nós temos alterações de taxa de reajuste de benefício, resgate e portabilidade. São as top 3 atualmente na nossa ouvidoria, e é um pouco do reflexo do que a gente também está tratando aqui e um pouco do que as entidades também estão tratando. As ouvidorias recebem muito reflexo disso, né? Dos processos que estão sendo avaliados, tanto aqui na Previc e as ouvidorias das entidades, o que está sendo processado na própria entidade. Essa contribuição extraordinária é um ponto muito importante, porque, primeiro, que as pessoas ficam muito contrariadas quando recebem essa comunicação de ter que fazer a contribuição extraordinária. E como você pode explicar um pouco assim o que vocês têm falado com o participante em relação a isso? Quer dizer, como é que ele deve olhar isso? Que tipo de pergunta ele tem que fazer para saber por que está fazendo uma contribuição extraordinária? Esse é um assunto até que está sendo tratado pela governança aqui da Previc, né? A diretoria está num subgrupo tratando desse tema. É um tema bastante sensível, né? A legislação diz que os planos que têm déficit precisam ser equacionados, e essa visão tem sido, esse assunto tem sido tratado de uma forma muito cuidadosa pelo doutor Ricardo, agora na gestão dele. Então, é um assunto que talvez a governança aqui, doutor Ricardo e doutor Guilherme, possam falar com mais cuidado, mas o participante se sente um pouco impactado por essas contribuições,
A legislação, nesse momento, exige que isso seja feito, né, para que os planos sejam equacionados, e, nesse momento, esse é um assunto que está sendo tratado com muito cuidado, de revisão de como fazer, como estabelecer essas contribuições extraordinárias de uma forma que não impacte tanto o benefício do participante, mas que também não impacte o sistema, né? Que o sistema continue sendo sólido, vamos dizer assim. Nádia, você pode dizer para a gente assim, que orientação que você dá tanto para o participante quanto para as fundações, para as instituições, de como fazer com que a ouvidoria seja um parceiro nesse processo esse processo de construção de patrimônio, né? Isso, a gente sempre fala numa escuta ativa. A gente precisa ouvir o participante com sensibilidade. A gente precisa, claro, nos limites, né, da nossa atuação, acolher essa manifestação e, junto com a governança, tentar solucionar e levar elementos para a governança para que aquele problema seja resolvido da melhor forma possível, de uma forma sensível ao participante. Né? Ele precisa se sentir acolhido naquele momento que, se ele procura a ouvidoria, ele está com a demanda dele agravada, ele já está se sentindo com a necessidade de ser ouvido de uma forma diferenciada. E isso também é elemento para a ouvidoria, para, junto com a governança, pensar em melhorias para processos, procedimentos e mudanças de legislação. Qual uma melhoria? Vocês fizeram um trabalho sobre essas recomendações para a ouvidoria. O que esse trabalho mostra e qual seria uma primeira recomendação? Esse trabalho mostra que a Previc está sensível e entende como uma boa prática que a entidade tenha ouvidoria. Né? Exatamente por esse papel que a ouvidoria tem de captar essas manifestações de uma forma diferente. A gente, além de resolver o problema pontual, isso é um elemento para governança, é um termômetro para a governança entender o que precisa ser melhorado. Né? Assim, recentemente... pois não. Não, pode terminar seu raciocínio. Recentemente, a gente recebeu uma manifestação de um participante que, com uma doença muito séria, precisava acessar os seus recursos. E a legislação tem alguns critérios para que ele possa acessar esse recurso, por exemplo. Nesse momento, a gente não tem muito espaço para que ele possa pegar todo o recurso que ele tem para poder aplicar na saúde dele. Então, esse foi um ponto que a nossa gestão, por exemplo, entendeu como positivo para a gente propor ao CNPC uma alteração de um normativo. Então, é nesse sentido, a gente tem elementos muito ricos para alterações de coisas que podem mudar todo o sistema, beneficiar não só aquele participante que está nos trazendo uma demanda de uma entidade específica, mas impactar todo o sistema. É um exemplo prático. Como as pessoas podem acessar? Bem, primeiro é o seguinte, não é obrigatório toda a fundação ter uma ouvidoria? Não é obrigatório, e a gente fala isso no nosso guia. Não é. A gente tem um sistema. Não é. E nesse momento a gente entende que a gente precisa sentir melhor o sistema. Nós criamos esse guia com esse intuito de orientar as entidades, que é uma boa prática, exatamente por esse papel que a gente está conversando aqui. Então, o guia vem nesse sentido. Olha, entidade, a gente entende que é importante que haja essa instância de escuta ativa, de um atendimento diferenciado do que a área de atendimento. A área de atendimento, às vezes, recebe milhares de manifestações, né? E 10%, 20% dessas manifestações sobem para a ouvidoria. E essas manifestações que sobem para a ouvidoria já têm em si elementos qualificados para alteração de procedimentos na gestão. E o guia veio nesse sentido, da gente entender que é uma boa prática e dar orientações para as entidades que ainda não têm, de criar essa instância, se a sua estrutura permitir.
né? A gente tem um sistema muito heterogêneo, Mara, então a gente não pode, nesse momento, exatamente por essa característica do sistema, obrigar, porque aí a gente estaria, talvez, onerando uma entidade pequena, por exemplo, né? É isso que a Previc deseja. A gente deseja dizer que é, sim, uma boa prática e orientar nesse sentido, se a estrutura da entidade permitir. Para a gente encerrar, eu queria saber se a ouvidoria da Previc, se o participante pode acessar a ouvidoria da Previc, por exemplo, e como encontrar o guia, onde pode baixar o guia, acessar o guia está disponível? Sim, está disponível no nosso site, www.previc.gov.br, e o participante não só pode, como deve nos procurar, porque nós estamos aqui para realmente receber essas manifestações e que são elementos muito importantes, tanto para a gente, que a gente tem todo interesse em ajudar o participante a resolver sua questão, talvez pessoal, mas também com essas informações ricas, movimentar aqui nossa gestão e a gestão das entidades para fomentar o sistema como um todo, o segmento de previdência complementar fechada. Então, é uma alegria, a gente está aqui para isso mesmo, é o nosso trabalho. Muito obrigada, Nádia, por esse tempo aqui de conversa. A gente vai voltar a falar mais vezes. E obrigada por participar aqui do My News Vida e Previdência. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para vocês. Você também. Bem, você que ficou com a gente até agora, se tiver dúvidas e perguntas para a Nádia, manda para a gente que a gente pede para ela voltar aqui. Compartilha com os amigos, esse assunto é muito importante. A gente está falando do seu futuro, da sua aposentadoria, da sua previdência. É um investimento de longo prazo que você tem que estar atento e acompanhar. Para isso, tem o My News Vida e Previdência para te trazer informação. Te vejo na próxima.